também aqui, ó, veja que coisa, né? Então, aqui o pessoal acaba de ser informado, o pessoal das TVs religiosas acaba de ser informado que eles não podem mais fazer programas sem legendas escritas. Ora, você fazer legenda na mesma hora é um negócio caro, complicado, só vai. Né? E eles estavam dispensados disso e agora até tem que ter a tal da legenda. Né? Quer dizer, é tudo feito para dificultar a vida dos cristãos. Ao mesmo tempo, na França, tem lá uma procissão, a procissão foi apedrejada por muçulmanos. Ora, a França foi durante mais de um milênio o país mais cristão da Europa. É chamada filha mais velha da igreja. Agora você não pode mais ser católico na França, meu Deus do céu. Porque você é intimidado pela minoria islâmica que o governo protege. Também aconteceu aqui, ora, aqui nos Estados Unidos. Já tem 12 enfermeiras, já estão processando a Universidade de Nova Jersey, porque foram ameaçadas de demissão caso não concordassem em participar de abortos. Quer dizer, nós estamos na China. Veja, 4 anos atrás eu me lembro que eu falava horrorizado, disse, não, na China se um médico, um enfermeiro não quer praticar aborto, vai para a cadeia, perde emprego, etc. A mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo em massa. Quer dizer que a violação obrigatória da sua consciência religiosa está sendo imposta da maneira mais tirânica. E é evidente que esse pessoal religioso não está preparado para lutar contra isso. Por quê? A mentalidade do religioso em geral, é que eu sou uma boa pessoa, eu viro a outra face, né? E simplesmente não querem lutar. Tá certo? Então, quer dizer, eles querem o lado cômodo da religião, né? O lado cômodo reconfortante. Aliás, a história da religião nos últimos séculos é a história de uma acomodação cada vez maior às exigências da sociedade mundana. Vocês viram aquilo que eu estava comentando no começo, da legislação de família nos Estados Unidos, que foi feita todinha para destruir a figura do pai, tirar totalmente a sua autoridade e usando como instrumento contra ele a própria mulher. Como é que se chegou a esta situação? Chegou-se da seguinte maneira. As religiões, vários séculos atrás, começaram a pressionar os estados para que implantassem legislações matrimoniais inspiradas no cristianismo. Né? Olha que coisa maravilhosa, não é isso? Então, agora, a lei civil será de inspiração cristã. Então, estabelece lá o casamento monogâmico indissolúvel, essa coisa toda. Olha, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que tão logo uma lei deixa de ser apenas um mandamento divino para se tornar uma lei incorporada no Código Civil ou Penal, essa lei não depende mais de crença religiosa. Então, por exemplo, todo mundo sabe que antes do vindo do cristianismo, ali no judaísmo, havia a poligamia. E ali, com poligamia, os caras também, de vez em quando, comiam umas escravas, umas coisas assim, e tudo isso era tolerado. Quando veio o cristianismo, falou, não, agora tem que ser homem de uma mulher só. Eu falei, muito bem, então isso é um mandamento religioso imposto por Deus para quê? Para a ordem civil? Não, meu filho, para você ir para o céu. Isso é um sacrifício que você faz por Deus. Agora, a partir do momento que deixa de ser um sacrifício feito a Deus e passa a ser um direito da sua mulher, quem manda já não é mais Deus, é a sua mulher, meu filho. E o Estado a protege, ela tem lá os tribunais, a polícia, etc, etc. Então, quer dizer que você tem o direito a ter um marido só para você, ele não pode olhar mais para ninguém? Fala, bom, antes é porque ele tinha um compromisso religioso, ele quer ir para o céu, então ele faz esse sacrifício. Todo mundo sabe que para o homem isso é sacrifício mesmo. Né? Agora não é mais sacrifício, meu filho, é um direito da sua mulher. Né? Então, é claro que o que começou desta maneira tinha que terminar daquela outra maneira que eu estava descrevendo no começo. Quer dizer que não há mais moral religiosa, né? O direito da mulher não depende mais da igreja, né? Depende exclusivamente da polícia e dos tribunais, então deram na mão dela um porrete para ela fazer o que quiser com o porrete, bater no homem quanto quiser. Então, pensa bem, esse pessoal religioso foi cego. Sempre que você quer que a lei
do Estado leigo. Siga a sua moral. Você está entregando uma arma na mão do Estado leigo para ele oprimir você mesmo, meu Deus do céu. Né? Eu sei, bom, é verdade que eu não estava presente quando isso começou. Eu hoje percebo isso. Eu não sei se eu vivesse 2 ou 3 séculos atrás, eu ia perceber, né, o curso das coisas e as consequências inevitáveis do processo. Não sei se saberia perceber, então também não posso ficar cuspindo em cima da cabeça dos outros e chamá-los de burro. Mas não perceber isso hoje é imperdoável. Né? Então, o que eu digo é o seguinte: a igreja, a religião, tem que se constituir como uma força cultural, não depender do Estado no mais mínimo que seja, e uma força cultural tão poderosa que o próprio Estado não ouse se levantar contra ela. Mas ela não tem que ditar regras para o Estado. Ela não tem que ditar legislação civil e penal. Quando Cristo disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele estabeleceu um limite muito preciso. E ele não disse que César era um usurpador. Ele disse que aquele imposto que ele pagou era de César. Pertencia a César, de direito, é um direito que ele tem. Então, ele tem a sua zona de autoridade, a sua jurisdição legítima. Tá? E isso não tem por que copiar as leis da igreja, porque quando a lei da igreja se transforma em lei do Estado, ela deixa de ser lei da igreja. Ela não depende mais da igreja. É uma outra autoridade que se sobrepôs à da igreja e faz agora o que quiser. Né? Então essas pessoas que ficam querendo leis cristãs, para mim são todos loucos, são todos malucos, não sabem o que estão fazendo. A lei não tem que ser cristã, quem tem que ser cristão somos nós. Entendeu? Ao ponto de, se o Estado lhe impõe alguma coisa que é anticristã, você não obedece. Né? É muito simples. Então, a igreja tem que ser uma força cultural capaz de se opor ao Estado. Tá certo? Não, ela não tem que ser a mãe do Estado, a matriz do Estado. Não é nada disso. Deixa o Estado se constituir do jeito dele, mas conserva a sua força, meu Deus do céu. Agora mesmo eu estava assistindo um filme em que no século XIX veio um monte de imigrante irlandês para os Estados Unidos. Não eram imigrantes ilegais como esses de hoje, eles vinham legalmente e ainda se alistavam no exército americano. Para, né, adquirir a cidadania, se inscreviam no exército e iam lá correr risco nas guerras. Né? Só que eram muito maltratados porque eram católicos, e o pessoal tinha preconceito contra católico. Então, não foi nenhum nem dois que, na época, foi punido, perseguido só por ser católico. Né? Então, na guerra dos Estados Unidos contra o México, o que aconteceu? Tem um bando irlandês, passou para o lado do México. Está vendo? Você me enche o saco, o que eu faço? É assim que a igreja tem que ser, você está entendendo? Então, eles colocavam a sua fidelidade à igreja acima do seu dever para com o Estado, e é assim que tem que ser. Nós cumprimos o dever, tá certo? Mas nós damos a César a parte dele. O que é a parte dele? É aquela moedinha que Cristo tirou da boca de um peixe. Ainda para mostrar para os caras. Falou, olha, você quer a sua moeda? Toma lá. Eu faço uma moeda do nada. Pum, toma lá, leva. Né? Então, mostrando ao mesmo tempo a sua obediência e o seu desprezo. Porque a autoridade do Estado tem que ser obedecida, jamais respeitada. Nunca respeitada. Você obedece aquilo como se obedece uma lei de trânsito. Não é uma coisa divina, não é uma coisa para você cultuar. Tá certo? É uma simples obediência mecânica exterior que não compromete a sua alma. Este é que é o espírito da coisa. Tá entendendo? Obediência, devoção somente a Deus. Tá certo? O Estado, que é um bando de funcionários que está aí para encher meu saco. Infelizmente, eles são necessários, então a gente paga lá o que eles querem para não encher meu saco. Né? E é isso que tem que ser. Então, você vê, agora, aqui no Brasil, aí no Brasil, né? Quando houve a República, o que foi a República? A República foi uma trama entre a igreja, né? Uma ala da maçonaria, uma ala insatisfeita do exército e os fazendeiros que estavam loucos da vida porque tinham perdido seus escravos. E a igreja se meteu com isso para derrubar o imperador. Eu digo, meu Deus do céu, mas durante todo o império, por que não lutaram, por que não se impuseram ao imperador durante o império? Não, eles se acomodavam, sabe por quê? Porque os padres tudo queriam ter amante, cada padre tinha 3, 4 mulheres. Então, o desprestígio da igreja católica no império era bom para eles.
E assim eles foram se desmoralizando, 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 e o imperador, que era maçom, estava pouco se lixando para a igreja, tá certo? Então, depois, se meteram na conspiração para derrubar o imperador e veio aí aquela sucessão de golpes e ditaduras que é a história do Brasil. E cada vez tem mais o golpe, mais a ditadura, os caras ferram mais um pouco com a igreja. Quer dizer, meu Deus do céu, será que a história não ensina nada para essas pessoas? Não, não ensina. Sabe por que a história não ensina? Porque a pessoa esquece. A história consiste na passagem do tempo. Vai me dizer que vai passar no tempo, tem aquele negócio que fala, o Jean Fourastier, o progresso da ignorância. O que você esquece é muito mais do que aquilo que você aprende. Né? Agora,